Olá, pessoal de Física 3. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Nessa primeira prova a gente falou de força, falou de campo, todas as grandezas vetoriais. E devido ao fato de ser um vetor, o vetor carrega informação de módulo, direção e sentido, as nossas contas algumas vezes ficam complicadas, principalmente quando utilizávamos da lei de Coulomb, né? Ali tem um vetor, direção e sentido na parte de cima daquela fração, na parte de baixo tem o vetor que dava a distância da carga ao ponto que nós estávamos calculando a força ou o campo. Mas dessa vez, parte do problema será deixada de lado, essa parte vetorial. Porque o potencial elétrico, como o próprio nome diz, é um potencial. Então dá a ideia de energia, e energia é um escalar. Então, pelo menos a parte de cálculo vetorial foi simplificada, porque nós trataremos apenas de valores escalares. Todas aquelas ideias envolvendo o cosseno do ângulo, porque o vetor do campo elétrico aponta na mesma direção da reta diretora, e daí tem aquela decomposição no eixo Y, para poder ignorar a contribuição em X. Tudo isso vai ser deixado de lado. Então, facilita bastante. O que vai complicar aqui é a parte teórica, a parte interpretativa, ok? Isso vocês vão ter que tomar um pouquinho de cuidado, mas sim, conversa comigo em leitura do Halliday, prestar atenção nos slides aqui no vídeo, não vai ser um problema, ok? Então vamos lá. A gente já conversou. Eu acredito, na verdade, que o professor de vocês lá de Física Geral 1 já deve ter conversado mais profundamente com vocês sobre isso, e eu falei um pouco sobre isso em Física 2, que na verdade a força e a energia são dois lados da mesma moeda. Elas dão as mesmas informações, precisam, dependem das mesmas características do sistema que estamos trabalhando. Então, por isso que eu sempre digo que energia e força são dois lados da mesma moeda. Ou seja, de alguma forma dá para relacioná-los. E é isso que a gente vai fazer aqui, somando a ideia de trabalho. Lá em Física Geral 1, vocês viram muito aquela parte de trabalho, acredito que vocês viram, né, com o professor de vocês, mas é uma parte essencial que não tem nenhum professor que pula, que o trabalho é uma grandeza com unidade de energia que relaciona, ou seja, relaciona energia à força, né? Então vamos ver este vínculo aqui na energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica, por gerar um movimento, né, traz a ideia de força. E para alguns sistemas em específico, traz as mesmas ideias que nós tivemos em Física Geral 1, ok? Vocês podem lembrar que a lei de Coulomb, como eu conversei muito com vocês, é extremamente semelhante à lei da gravitação de Newton. Aqui temos mais um exemplo interessante. Percebam esse quadro, né? Ele tem uma partícula em queda livre. Ela está caindo ali, essa partícula de massa m está caindo, e como a gente sabe, as partículas caem aqui no planeta Terra porque a Terra está puxando essas partículas. A força da gravidade faz elas se deslocarem para baixo, certo? Existe um campo gravitacional que nós associamos à aceleração da gravidade, G, que atrai todas as partículas para a parte para o chão, né? Ok, muito bem. Agora percebam a nossa imagem ao lado ali. Nós temos uma partícula dentro de um sistema de duas placas, uma placa positiva e uma placa negativa. Continuando aqui, percebam então a semelhança desses dois sistemas. A gente tem uma partícula caindo devido à gravidade e do lado uma partícula se movendo devido a essa força elétrica que age sobre ela
porque ela está entre duas placas, né? Uma positiva e uma negativa. Então, esse arranjo, como a gente já conversou, ele gera um campo elétrico uniforme, ok? Constante, que atrai a partícula, bem, se ela tem carga positiva, para a parte negativa da placa. Então, percebemos que o sistema é o mesmo, né? O fato de ser um campo uniforme mostra a semelhança com o campo gravitacional, que também é uniforme, né? A gente tem a mesma aceleração da gravidade independente da altura. E a partícula também tem a mesma aceleração devido à força elétrica, independente da sua altura. Afinal de contas, o campo é uniforme, ele é o mesmo em qualquer parte da placa. Ok? Então, tal qual a gente conseguia fazer uma análise e encontrar a equação mgh da energia potencial, aquela velha conhecida nossa, aqui no sistema elétrico nós também temos o seu análogo, que também surge devido à equação do trabalho. A energia potencial é o trabalho realizado pela força gravitacional para fazer a partícula se mover à altura h. E aqui também a gente, analogamente, tem a energia potencial tendo uma relação com o trabalho. E de tal forma que lá na energia potencial gravitacional era a força gravitacional, ou seja, mg, produto escalar com o quanto essa partícula se moveu, vai acontecer a mesma coisa aqui, com os seus análogos eletrostáticos, né? Carga elétrica no lugar de massa e campo elétrico no lugar do campo gravitacional G. TL é o quanto ele se moveu. E a gente então obtém aquela equação que está lá no Halliday, vocês podem olhar depois. Ok? Então, esse exemplo é clássico, né? Porque a gente tem um sistema muito semelhante ao que estamos acostumados a trabalhar bastante em física geral 1. Então guardem isso aqui, tá? Como exemplo importante nesse curso de física 3 para vocês conseguirem fazer as analogias necessárias com o que vocês conhecem um pouco melhor, que é a física geral 1, né? Afinal de contas, vocês todos passaram em física geral 1. Muito bem. Então, continuando, vamos fazer essas mesmas análises tal qual foram feitas lá em Física Geral 1, agora lidando com cargas elétricas. E o fato delas serem cargas elétricas nos permitem fazer algumas associações mais interessantes, como por exemplo fazer algumas definições muito próprias aqui da Física Geral 3, que é por exemplo, tomar que a energia potencial no infinito, lá longe é zero. Então é uma definição que a gente tem. A energia potencial sendo zero lá no infinito, gravem bem isso aqui também, ela vai nos permitir facilitar, simplificar um pouco das nossas contas, ok? Definindo esse referencial lá, e é algo que faz muito sentido, afinal de contas é muito provável que um campo elétrico que eu gero aqui seja praticamente zero aí onde vocês estão, ok? E o vínculo com energia surge aqui nesse ponto, onde eu defino que a energia potencial, devido ao potencial que eu sinto aqui, é zero aí no infinito, ou seja, aí onde vocês estão. Ok? Então, a gente define de uma forma mais simples a função da energia potencial, que eventualmente logo será associado com a diferença de potencial, o conhecido volts de vocês. Mas por hora, então, vamos fazer os vínculos aqui mais próprios com energia potencial e a sua, os seus análogos, os seus vínculos com o trabalho, né? Como a gente mostrou no slide anterior. Então, tá aqui. Energia potencial tem uma relação direta com o campo elétrico, deslocamento e carga elétrica, que é a expressão do trabalho, como vocês conhecem bem. Beleza. Ocorre que aqui na Física 3 existe uma grandeza mais interessante de trabalhar, que é a diferença de potencial, a voltagem, ou, né, fisicamente, energia potencial por unidade de carga, a DDP, ok?
que é a energia potencial, como calculado anteriormente, pela carga. Então, vocês percebem nessa expressão aqui a semelhança, essa aqui, né? Essa expressãozinha pequenininha. A semelhança que temos com a equação, a relação, na verdade, da força e do campo elétrico, ok? Quando a gente estava estudando o campo elétrico, nós tínhamos a expressão campo elétrico igual a força dividido pela carga. Então, aqui, no seu análogo energético, o campo elétrico seria a energia potencial. Por quê? Porque a energia potencial, ela independe... Desculpa, a diferença de potencial, a energia potencial por unidade de carga, ou diferença de potencial, como a gente está mais acostumado a falar, ela independe de existir uma carga sofrendo esse efeito. É algo que eu meço independente de ter essa carga. Eu sei que ali vai ter essa energia que causaria um efeito se eu tivesse uma determinada carga naquele ponto. Agora, o efeito em si, o quanto de energia foi gasto para fazer a movimentação de uma carga e tal, está associado com a energia potencial, que o seu análogo na parte vetorial é a força elétrica, né? Porque a força elétrica, para que exista a força elétrica, há necessidade de que tenha duas cargas, que as duas cargas causem um efeito uma na outra. Então, o que vai acontecer se eu passar o Q0 para o outro lado, eu vou ter a diferença de potencial que surge devido a uma carga elétrica, vezes uma carga que sofre esse efeito. A multiplicação dessas duas coisas faz surgir a nossa energia potencial. Ok? Então, são conceitos bem semelhantes, não são tão visualmente diferentes como é lá no assunto de força e campo. Então, eu peço que vocês tomem um cuidado nisso aqui, tá bom? Eu também peço que vocês comentem batata nos comentários do YouTube para eu ver quem é que está acompanhando a aula até esse ponto, né? Eu me preocupo que vocês comecem a aula e pausem ela depois de um tempo, ou nem vejam mais. Então, por favor, se puderem comentar batata, eu agradeço. Muito bem. Então, essa imagem, ela também ela é bem ilustrativa, ela nos mostra uma partícula se movendo dentro de um campo elétrico, ok? Então, aqui está escrito caminho em inglês, e isso é importante porque quando a gente está falando de campos, o caminho que eu tomo de um ponto a outro pode ser uma informação crucial para eu compreender as propriedades desse campo, ok? Então aqui a gente está vendo campos elétricos, as suas linhas de campo aqui, e essa partícula então ela se move no campo, ok? Ela se move em um determinado caminho dl, e sempre com o campo apontando na direção da linha de campo respectiva do ponto onde ela está, ok? Muito bem, guardem essa informação. Muito bem. Agora percebam o seguinte. Se eu estou falando de um campo elétrico uniforme, o que gera um determinado potencial, se esse campo elétrico, que por sua vez gerará um potencial, for um campo elétrico uniforme, eu posso fazer uma afirmação devido a teorias do cálculo vetorial, que é a seguinte. Grave o que eu vou falar agora. O caminho que uma partícula toma para ir de um ponto a outro, ele não vai afetar o valor da diferença de potencial. A diferença de potencial é uma variável de estado, ela só depende do seu ponto final e inicial. Então, se eu estiver falando de um campo uniforme, um campo conservativo, algo que vocês vão estudar mais profundamente em cálculo vetorial no curso de vocês não precisam se preocupar com o caminho que ela tomou. Ela pode tomar um caminho muito aleatório e voltar independente. Para eu descobrir qual é a diferença de potencial que causou esse movimento nela, eu preciso simplesmente saber a distância entre esses dois pontos, só isso. Ok? E
Como vocês sabem, na física a gente normalmente toma o caminho mais simples para resolver contas. Então, normalmente a gente vai estar falando de campos uniformes. Ou seja, isso aqui vai ser normalmente uma verdade aqui na conta de vocês. Vocês provavelmente vão resolver a maioria das contas com essa informação, de que vocês estarão tratando de um campo conservativo e a diferença de potencial, este campo, é uma variável de estado, então vai depender apenas da sua posição final e inicial, ok? Muito bem. O que é interessante é as consequências matemáticas e físicas disso que eu acabei de falar, né? Então vamos visualizar um pouco das consequências físicas nesses gráficos que vocês estão vendo aqui. Muito bem. Vocês estão vendo o campo elétrico aqui. E estes tracejados, eles estão associados com a diferença de potencial, ok? Então, para vocês irem de um tracejado para outro, vocês vão ter que vocês vão passar por uma diferença de potencial ED, como foi mostrado no slide anterior. Mas caso vocês queiram subir, passar mais para cima aqui dessa linha, não haverá trabalho, não será necessária o uso de uma força para que isso ocorra. Ok? Isso é muito curioso, porque aqui a gente tem um campo uniforme. E a matemática nos diz isso, então não é necessário trabalho para que essa partícula se mova sobre uma linha equipotencial. Para passar de uma para outra é necessário. Como aqui mais claramente exposto na partícula, né? Ela gera esse campo isotrópico. Qualquer movimento em cima dessa linha não será necessário trabalho para que ocorra. Mas para passar de uma linha para outra, sim. Ok? Então, algumas questões bem profundas aqui conversamos até agora. Eu acredito que por hoje tá bom. Tem que resolver uns problemas aí, pessoal. Não deixem de me mandar e-mail e resolver os exercícios do Halliday, beleza? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.